Agora a gente vai continuar o show de horrores aqui com esse rei investidor, né? Rei de realeza, não é H, é Y, tá? Falando sobre a Argentina. Brasil vai virar uma Argentina? Não, impossível. Não vou falar que é impossível, mas o Brasil tem uma coisa que a Argentina não tem: reserva de dólar, né? O que separa o Brasil da Argentina é uma reserva gigantesca de dólares. Vamos ver se ele vai falar isso, tá? Vamos lá. A gente está passando fome na Argentina. A situação econômica não é das melhores. Quem que estava governando antes mesmo? Antes do governo atual, quem estava era o Macri. O mesmo Macri que destruiu a economia da Argentina. O Macri que destruiu a economia da Argentina. Você entendeu? Vamos fazer o seguinte: cicatrizes do governo Macri na Argentina. Escrevi errado. Os 7 erros de Maurício Macri na Argentina, BBC. Já temos uma aqui, né? Em rede nacional, Macri admite, ah lá. Em rede nacional, Macri admite fracasso econômico do seu governo. Tá, tá ligado? Carlos Menem também, obrigado pela coisa. Ah lá, a economia da Argentina no governo Macri. E aqui você tem, aqui, pelo que parece aqui é artigo. É artigo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Né? Situação econômica da Argentina é constantemente noticiada pela mídia brasileira, tá ligado? E aqui vai falar lá, ó. Maurício Macri chegou à presidência da República da Argentina ao obter 51,3% dos votos válidos contra 48,7% do peronista Daniel Scioli no turno final, em dezembro de 2015. Aqui vai falar sobre as eleições, tal, sobre isso. Né? Vamos ver se ele vai citar o Macri no vídeo. Deve ser uma das piores da história do nosso país. Né? Tem gente passando fome. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo e hoje passa pela A Argentina era a nona economia. Bom, nisso ele tá nona economia. pior crise econômica da sua história. Não, ela foi a nona economia, ela não foi um dos países mais ricos do mundo. Ela tinha uma grande capacidade de geração de riqueza. Não necessariamente isso quer dizer riqueza. Se você tem uma capacidade grande de produção de riqueza, essa riqueza não é produzida, essa riqueza não se realiza. É simples de entender. Sendo marcada por diversos calotes e dívidas astronômicas. Além disso, quase 40% de toda a população argentina vive em estado de pobreza, com uma inflação que pode chegar a Pera, deixa eu ver só um negócio aqui. Presidentes da Argentina. Deixa eu ver. Maurício Macri. Lista de presidentes da Argentina. Eu quero ver o período do Maurício Macri. É isso que eu quero ver. Aquele arrombado de merda lá. Macri. 2015 a 2019. Só isso que eu queria saber. 100% ainda nesse ano. Com isso fica a grande questão, o que aconteceu com a Argentina? Por isso que nesse vídeo eu vou te contar tudo O que aquilo aconteceu com a Argentina? Neoliberalismo. É isso que aconteceu com a Argentina. que aconteceu. E galera, falar aqui pra vocês, esse vídeo deu um trabalho imenso, tanto pra mim, pra toda a minha equipe aqui no Reinvestidor, pro meu editor, pro cara que fez a thumb, pro roteirista, enfim. Então a melhor forma de você agregar e ajudar a gente é você deixando o seu like no Instagram, Foda-se, totalmente foda-se. impossível de se pensar pros argentinos lá no século XX, quando a Argentina era uma das 10 nações mais ricas do mundo, representava quase 50% do PIB de toda a América Latina. Essa prosperidade aconteceu no momento de grande exportação de commodities, tanto agrícolas quanto agropecuárias, quando esses produtos foram muito procurados. A Argentina conseguiu um casamento perfeito, encaixando seu ótimo clima junto com seu terreno para cultivo e criação. Aí, mas olha só. Então, ou seja, ele tá falando que é bom para um país exportar commodity. Gente, para quem não entende isso, commodity é matéria-prima. Soja, minério de ferro. O Brasil tem a mesma dinâmica da Argentina. Você está entendendo? Só que um país que só exporta commodity, país que só exporta commodity, ele não exporta matéria,
produto de alto valor agregado, que eu estou dizendo, tipo assim, ele não produz carro, ele não desenvolve tecnologia. O primeiro grande baque econômico que tiver na economia global, esse país quebra. Tá entendendo? Esse país quebra. Por exemplo, o que possibilita a China a contornar tão bem esse monte de crise? O que possibilita, por exemplo, possibilitou, por exemplo, a China a não ter retração na sua economia durante a pandemia? Porque eles fazem um investimento muito grande na área científico-técnica. O que isso acontece? A China é um país que exporta muito e muito produto de alto valor agregado, né? A China é o país que compra minério de ferro e exporta carro. A China é o país que compra silício e exporta chip, exporta microchip. A China é o país que compra produtos de baixo valor agregado e vende produtos de alto valor agregado. O Brasil é o país que vende soja, que vende carne, tudo produto de baixo valor agregado. Por isso que quando você tem uma queda na exportação, você tem um grande baque dentro da economia do Brasil, dentro da economia da Argentina, né? Nos dois casos que eu estou citando do exemplo. É extremamente prejudicial para um país não desenvolver a tecnologia. Porque é muito fácil derrubar a economia daquele país, né? Vide, por exemplo, a Venezuela. A Venezuela, 98% do PIB venezuelano é oriundo da extração e da manufatura de petróleo. Eles tomaram embargo dos Estados Unidos. Um embargo. Precisou de um embargo para destruir a economia dos caras. Tá entendendo? Um embargo sobre a economia dos caras, condenando os países que negociassem com a Venezuela, petróleo com a Venezuela, que acabaram com a economia dos caras. Acabaram com a economia dos caras. De gado com um cenário de final da Segunda Guerra Mundial, onde muitos países estavam endividados e precisavam se recuperar das dívidas por conta da guerra. Por isso que países como os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a investir em países exportadores de commodities, que foi o caso da Argentina. Com isso, toda a sua economia começou a ter um crescimento estável e muitos investidores ficaram interessados em colocar o dinheiro nos hermanos. Mas, em contrapartida, ela não conseguiu desenvolver sua indústria, a ponto de se tornar um país desenvolvido, igual o próprio Estados Unidos. Isso acabou pesando muito no seu desenvolvimento, porque depois da guerra, praticamente todo mundo estava focando em desenvolver as próprias indústrias. Mano. Ai, meu Deus do céu. Reparem bem, ele falou dois países, Estados Unidos e Inglaterra. Dois países. Os Estados Unidos, que deu golpe de Estado na Argentina, e a Inglaterra, que é o país que colonizou o mundo inteiro, né? Boa parte do mundo fala inglês, não porque o inglês é uma língua bonita, não porque o inglês é isso, é aquilo. Não, porque eles foram colonizados mesmo. Entendeu? Eles foram colonizados, tiveram seus idiomas nativos apagados pelo processo de colonização, sua história é apagada pelo processo de colonização. Você acha realmente que os Estados Unidos iam deixar a Argentina se industrializar? As poucas indústrias que você tem dentro da Argentina são estrangeiras. Os caras vão para lá porque lá o salário é barato. Porque lá não tem legislação trabalhista, ou porque a legislação trabalhista de lá é baixa, é pouco regulada. Eles vão para lá porque a mão de obra de lá é barata. É por isso que eles vão para lá, é por isso que eles investem lá. Eles não investem, não, porque isso, porque aquilo. Porque se eles colocam as fábricas deles dentro daquele país, as fábricas deles, eles aproveitam da mão de obra. Eles vão lá, aproveita das condições de trabalho que costumam ser precárias e quando não é mais interessante eles tiram. Os Estados Unidos deu golpe em mais da metade dos países da América Latina porque lá tinha um governo que iam contra os seus interesses. Ele falou disso. As ditaduras do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, do Chile, eu não vou lembrar todas de cabeça, todas foram implementadas pelos Estados Unidos. Operação Brother Sun. Tá?
enquanto a Argentina ficou chupando o dedo, perdendo muito espaço nesse mercado. Então você acaba juntando isso com uma corrupção em vários setores do país e 2 golpes de estado que ocorreram lá em 30 e também em 46, e todos aqueles anos de ouro e de prosperidade argentina começaram a ir embora, e no lugar acabou vindo o declínio econômico. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, Juan Domingo Perón acaba assumindo o país, implementando ideologias populistas na Argentina. Logo de cara já aconteceu uma intervenção econômica por parte do governo, que acabou transformando indústrias e ferrovias em estatais, aumentando os direitos trabalhistas e, é claro, ampliando projetos populares, sendo um governo que focou todo o seu capital em benefício do povo. Durante um tempo, essas políticas acabaram dando muito certo. A taxa de desemprego, por exemplo, começou a cair. O salário mínimo da Argentina foi o maior da América Latina, com 40% da sua população... Peraí, eu perdi aqui, só voltar um pouquinho. Indústrias e ferrovias em estatais, aumentando os direitos trabalhistas e, é claro, ampliando projetos populares, sendo um governo que focou todo o seu capital em benefício do povo. Durante um tempo, essas políticas acabaram dando muito certo. A taxa de desemprego, por exemplo, começou a cair. O salário mínimo da Argentina foi o maior da América Latina, com 40% da sua população tendo uma vida de classe média. É claro, a pobreza diminuindo cada vez mais. Mas todas essas políticas populistas Diminuindo, nunca acabando. tiveram seu preço, e foi justamente essa dívida que acabou quebrando a Argentina. Os gastos públicos excessivos do governo Verón acabaram acumulando dívidas e aumentando a inflação do país, tendo uma alta constante durante 30 anos, o que foi suficiente para isolar ainda mais o país no setor industrial, que já era fraco na Argentina, e logo depois disso acabou recebendo menos apoio e, é claro, menos investimento. E mesmo depois da saída de Perón em 55, essa política populista ainda prevalece até hoje na Argentina. A saída de Perón em 55, essa política populista ainda prevalece até hoje na Argentina, que é caracterizada principalmente pelo alto gasto público, aumento da inflação e também a corrupção generalizada. Depois disso, a crise já estava toda formada, não é à toa que só no século XX a Argentina ela teve 6 golpes de estado. Foi só em 89 que a Argentina tentou tomar 6 golpes de estado orquestrado por quem? Ele não fala quem que dá os golpes de estado, né? Ele não fala. um rumo diferente com Carlos Menem assumindo. Não, em detalhe, né? Ele fala que a intervenção estatal que com o tempo que causou a degeneração da economia argentina. Então faz o seguinte, fala para os Estados Unidos parar de gastar o equivalente, se eu não me engano, é 8% do PIB deles, 8% que dá um total de 8% de 24 bilhões de dólares. Deixa eu ver o PIB dos Estados Unidos aqui. PIB Estados Unidos da América. Aí, ó, eles gastam 8% de 23 trilhões de dólares em orçamento de guerra, orçamento de defesa. Você não acha que isso é intervenção, não? Ah, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos pode fazer, né? Isso aí eu não vou falar. Tá bom. Da presidência. Depois de ter batido Ele falou do Menem. Vamos ver o que ele vai falar do Menem. recorde histórico com uma hiperinflação de 1.344% ao ano em 1990, foram adotadas novas medidas para tentar ajudar a Argentina a sair dessa crise, com a privatização de muitas empresas, tentando atrair o capital estrangeiro. Entre essas medidas, tivemos a principal que acaba impactando a Argentina até os dias de hoje, a criação do plano de conversibilidade, que fixou o peso do câmbio argentino com dólar a $1. No primeiro momento, essa atitude ela foi crucial para tirar o país da extrema pobreza, reduzindo principalmente a inflação, que ficou em 1,6 ao ano em 1995, dando a pensar que o país estava conseguindo se recuperar. Qual que é a fonte disso? Só que essa recuperação ela durou muito pouco. Com a corrupção instalada no governo argentino, ele acabou passando por muitas crises e perdeu a... E aí, olha só. O rapaz, eu não sei se ele faz isso por maldade, eu não sei se ele faz isso por... Eu não sei, sinceramente não vou julgar o rapaz não. Só que aí tem um problema que ele não relatou. Se tem uma problemática de se manter a sua moeda em equiparação com o dólar. Sabe por quê? Porque aí a pessoa, na hora que ela for comprar, o produto importado tá mais barato ou tá no mesmo preço. A pessoa compra o produto importado, deixa de comprar o produto nacional. Isso destrói a indústria nacional. Só acaba com a indústria nacional. Por que será que depois deu crise, né? Isso acaba com os produtores locais. Isso acaba com
o setor produtivo de um país inteiro. Ele não falou disso. Por quê? É aquela questão. A privatização funcionou. Privatização no Brasil de telefonia funcionou? Hein? Privatizaram a Eletrobras. Olha, agora vai ser bom, a energia vai ficar mais cara. Não é? Ele fala disso. Mas é aquela questão. Essa galera constrói argumento extraindo de certos pontos só o que interessa. Ele falou da ditadura na Argentina, mas ele não falou, por exemplo, quem é o causador da ditadura. Aí dane-se. Apoio de muitos investidores. Fora que ainda teve crise lá Não, detalhe, apoio de investidores. Que tipo de investidor? O mesmo tipo de investidor que dá golpe de Estado no seu país? Adianta porra nenhuma. no México e também na Ásia no mesmo período, fazendo com que o mercado exportador ficasse embaixo. É claro, a Argentina sofresse muito com o processo. E para piorar, aquele plano de conversibilidade com o dólar acabou ferrando de vez a economia interna da Argentina. Isso porque agora os produtos manufaturados, como roupas, carros, celulares e tudo aquilo que era produzido pela indústria, estavam no mesmo preço dentro e também fora do país. É como se naquela época você comprasse um iPhone na Argentina pelo mesmo preço que ele estaria nos Estados Unidos. Isso só Não. Lógico que não. Isso está errado. O iPhone não é produzido na Argentina, ele nunca foi produzido na Argentina, ele pega um exemplo aleatório, né? Na Argentina você tem poucas fábricas, a maioria dos produtos era produto eletrônico, essa parada é importado, né? E por mais que você esteja em paridade com dólar, você vai pagar caro num produto importado, porque tem uma coisa que é fundamental para o produto chegar até a loja, para o produto sair lá da fábrica da Apple e chegar até a loja. Não é teletransporte, é transporte mesmo. Viagem de navio, às vezes de avião, não é? empurrou a economia da Argentina ainda mais para o fundo do poço, e é claro, aumentando ainda mais a sua inflação, que O exemplo que ele dá não vale. estava começando a cair e do nada voltou a começar a subir. Sem o apoio dos investidores e com muitas dívidas, a Argentina Não, detalhe, essa galera fala de investidores e investidores. Que investidor? ela teve que recorrer ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é basicamente o Que é controlado pelos Estados Unidos da América. lugar com uma grande reserva de dinheiro, que empresta para países que estão endividados quitarem as suas dívidas. É claro, depois cobra esse dinheiro de volta com alguns juros. O problema é que em Como todo banco faz. 2001, a Argentina ela deu o maior calote de todos os tempos do FMI, com uma dívida de mais de 95 bilhões de dólares. Depois disso, mais uma vez o ciclo se repetiu, e no começo do século 21, a Argentina ela teve mais uma chance de se reerguer dessa crise, com o novo boom das commodities. Esse boom das commodities foi basicamente um evento que ocorreu entre 2001 até 2014, por conta da alta demanda de países emergentes Nesse meio tempo não teve crise não, né? Nesse meio tempo você não teve um monte de país da Europa quebrando não, né? por matérias-primas. Dessa forma, todos os países que mexiam com commodities, eles começaram a ter um grande crescimento em suas economias, como a Argentina e até mesmo o Brasil. Eu explico mais sobre o efeito do boom das commodities aqui no Brasil, nesse vídeo que tá passando para vocês aqui no card. Eu tenho certeza que ele também você vai curtir. Não, vou curtir não. Você está falando, recortando um monte de coisa fora de sentido no seu vídeo, não vou curtir porra nenhuma não. Diferente dos outros países que começaram a bombar por conta desse boom econômico, a Argentina agora comandada por Néstor e logo em seguida por Cristina Kirchner, acabou Ele não vai falar do Macri, quer ver? cometendo mais o erro com uma medida populista. E acabou direcionando grande parte dos investimentos totalmente para os serviços e também os gastos públicos, ou seja, mais uma vez beneficiando o populismo. Dessa forma, a Argentina acabou desperdiçando O que é populismo, gente? Essa galera não sabe o que é populismo. E populismo é só uma gíria bonitinha que esse pessoal da ciência política inventou e eles colam em qualquer um. Qualquer um que faz um discurso popular que apele para questão, para anseios da população é populista. Você tá entendendo? Qualquer um que anseia, que busca atender aos anseios da população é populista. Exatamente, populismo igual pobre. Você tá entendendo? O cara que dialoga com pobre não pode. Não pode ter político que dialoga com pobre. Tá entendendo? Pobre é pra ser pobre. Pobre é pra se fuder mesmo. Pra essa galera é isso. Tá ligado? Cara, na moral, eu tenho pena. Eu tenho pena de quem estuda ciência política. Porque quem estuda ciência política não faz a faculdade. Põe um cabresto.
Porque não, para ser a democracia tem que ter eleições, dois candidatos de diferentes partidos e as eleições têm que ser limpas. É isso que define democracia para a ciência política hoje, você sabia disso? É isso que define democracia. Ah, não, os Estados, você vira para um cara desse e fala assim: ah, não, nos Estados Unidos a maior parte da população carcerária é negra, a ação dos policiais lá é racista, a mulher não tem licença maternidade, uma mulher não tem seus direitos atendidos. Espera aí, essa mulher e esse negro podem votar? Então eles vivem numa democracia. Porque o que define a democracia é você votar. É você chegar na porra da urna, apertar dois numerozinhos e confirmar. Você pegar a porra de uma cédula, riscar lá, eu voto nesse candidato tal, e colocar na urna. Dane-se! Dane-se quem tá no poder. Não é? Lá nos Estados Unidos tem um partido de direita e um de extrema direita. Mas sim, lá é democracia, porque lá você vota. Lá, a sua esposa não tem licença maternidade. Não é? Lá, se você se machucar, você não tem direito a um hospital. Você não tem acesso a um hospital. Porque muitas das vezes, para você ficar no lobby do hospital, você vai pagar $1.000. Se a sua mulher tiver que parir uma criança, é mais fácil você parir o seu filho em casa do que levar para o hospital. Porque se for para um hospital, é $40.000 um parto. Para sua mulher pegar o filho dela no colo depois do parto, é mais $3.000. Fora o tempo que a criança tem que ficar lá para receber cuidados médicos. Nisso aí já vai $20.000. Mas lá é uma democracia por quê? Porque eles votam para presidente e tem dois candidatos. Para essa galera, é isso que define democracia. Eu tenho pena de quem estuda ciência política em qualquer universidade, porque lá os professores põem cabresto dos alunos para ficar reproduzindo esse lixo dessa teoria liberal que é produzida naquela merda daquela Universidade de Chicago e não tem pensamento crítico nenhum. Marx não existe dentro da ciência política. Marxistas não existem dentro do curso de ciência política. Não existem. Vocês não entendem isso, tá ligado? E aí aquele negócio, fez discurso com as camadas mais populares, isso é populismo, isso aí tá errado, tem que ser técnico. Até porque técnica é algo que se dissocia de questões ideológicas, né? Paulo Guedes é muito técnico, do jeito que essa cambada de imbecil da ciência política adora, técnico pra caralho, né? Então o técnico que botou lá 30% da população brasileira morrendo de fome, mas ele foi técnico, isso que importa. Cara, me irrita profundamente essa galera que faz debate desse jeito. Porque não é nada palpável, é só terminologia bonita, fora o fato que essa galera da ciência política tem um tesão fudido de usar a expressão em inglês, né? Como se não existisse palavra no português, né? Porque a língua inglesa, nossa, ela é uma língua robusta, que tem ela é muito trabalhada, né? Tem mais palavras no português do que no inglês. Então, ou seja, no português a gente consegue categorizar as coisas melhor que no inglês. Mas aí fica esse bando de arrombado usando essas merda dessas palavras em inglês para parecer intelectual e para justamente afastar aquilo que eles produzem da população convencional e pronto. E aí fica um bando de imbecil. Ai, Deus! Discutindo um bando de idealismos, de modelos que não cabem na realidade. Dane-se a realidade. Aí quando eles pegam e implementam aquela merda daquela teoria e deu errado, ah não, a culpa é de vocês, o plano é impecável. Não deu certo porque não foi liberal o suficiente. Tem que ser liberal, isso aí não é liberalismo. Porque sempre que um liberal chega ao poder e faz merda, como todos fizeram, todos eles. Todos os liberais que entraram no poder na América Latina destruíram a economia dos seus países. Vide El Salvador. O cara pegou lá e transformou o Bitcoin na moeda nacional. O que aconteceu? Destruiu a economia de El Salvador. Né? Mas aí o que os liberais falam? Não, isso deu errado porque não foi liberalismo. Isso aí não é liberalismo. Né? Não é liberalismo. Isso aqui que é liberalismo. Isso aí tá errado. É sempre assim. É por isso que eu tenho nojo de cientista político, na maioria deles pelo menos. Sendo mais uma chance de ouro de se erguer como um país desenvolvido. E agora você já deve imaginar o que aconteceu quando o boom das commodities ele passou. Mais uma vez a Argentina ela ficou em... Exatamente, não é à toa que as pessoas têm raiva de intelectuais. Por quê? Porque é simples, cara, eles não estão preocupados. Aprende uma coisa. Você que está assistindo esse vídeo, você que está aqui na live comigo no YouTube, aprende uma coisa. Cientista político não está preocupado.
não está preocupado em resolver os problemas da população, não. Principalmente, tô falando de cientistas políticos liberais, né? Os liberais, eles não estão preocupados. O que que eles fazem? Eles pegam aquele lixo teórico do Habermas, fazem um malabarismo gigantesco para falar que aquilo é isso aqui mesmo, tá? Não podemos sair disso aqui, né? Qualquer coisa fora desse cabrestinho liberal que eu estou colocando em você é ditadura. Só pode seguir essa coisa aqui. Ah, não! O mundo está acabando, o capitalismo está destruindo o mundo. O que a gente vai fazer? Reformar o capitalismo? Aí se você é aluno da aula de ciência política e fala assim, ô professor, que tal a gente mudar o modo de produção? Não, mas isso aí é ditadura, é ditadura. Se não for o que eu quero, se não for esse aqui, o cabrestinho que eu te coloquei, reproduz a ditadura. Tem que ser isso aqui, ó, cabrestinho, entendeu? Ó, viseirazinha assim, só tem uma alternativa, né? É que nem a vaca da Margaret Thatcher, aquela desgraça que arda no inferno, aquela vaca. Endividada devendo para Deus e o mundo e, é claro, forçou o país a dar um outro calote no FMI lá em 2014. Atualmente, Alberto Fernandes é o presidente da Argentina. Mano, só pra vocês terem uma ideia, tem uma aula na pós que eu faço, que são 2 professores. Um é fundador do PSDB daqui da cidade. E o outro é rabesiano, liberal, essas tosqueiras porcaria aí. Um é formado em ciência política, o outro é sociólogo. Esse que é formado em ciência política, ele falou uma vez dentro de sala que foi o seguinte, que o problema da sociedade hoje é que as mulheres, os gays e os negros reclamam demais. Porque a hora que eles pararem de reclamar, a gente resolve o problema. E o outro professor, tipo assim, eles falam esse tipo de coisa, tem gente que ri dentro de sala. De tanto que já naturalizou esse discurso medíocre de liberal, tem gente que ri dentro de sala e acha isso normal. Eu não tô brincando com vocês, tô falando sério. Tem gente que acha isso normal. Tá? E aí, o outro professor que é das ciências sociais, ele soltou uma célebre frase dentro da sala que foi o seguinte. Gente, ele falou dessa forma. Gente, esse autor aqui tem uma proposta que vocês podem não concordar, mas que ela faz todo sentido. E o que esse autor coloca? Ele falou isso rindo, com risadas. Tá? Que durante a escravidão não existia racismo. O racismo passou a existir depois da abolição da escravidão. Eu saí de sala na hora, assim. Fiquei indignado. Ele rindo. Cara, é isso. Tá ligado? É isso que esse pseudo-intelectual faz dentro de sala. Isso pra mim não é intelectual. Isso aí é um cara que tem um cabresto ideológico e quer que os alunos dele usem o mesmo cabresto ideológico. China, só que mesmo assim o cenário continua cada vez pior no país. Uma inflação anual que deve superar os 100%. Quem que causou essa inflação? Você falou do Macri? Vocês repararam isso, né? Ele só falou dos presidentes de esquerda, né? Porque para essa galera é o seguinte, você tem o plano aqui liberal, destoou uma linha disso aqui é esquerda, tá? Se não faz o que os liberais querem, se é a esquerda e vai dar errado. É assim, né? Só vocês pegarem, por exemplo, no governo no começo do governo Lula, todo mundo falava que a economia ia ser um desastre, que ia quebrar, que o dólar ia disparar, e você pega o dólar tá caindo, a economia tá crescendo, né? Porque pra essa galera é o seguinte, tem aqui, ó, está fora do meu cabresto intelectual, está fora do meu cabresto dogmático liberal porco, é de esquerda. É assim que essa galera pensa. Ainda nesse Ele não falou do Macri. ano, superando inclusive a própria Venezuela e também com grandes chances e indícios de que vai dar mais um calote no FMI. Para piorar, Tomara que dê um calote no FMI mesmo. Que se exploda o FMI. Aquela porra só serve pra fuder país pequeno, pra impor um monte de regra de austeridade fiscal e destruir a economia dos outros. É assim que o FMI funciona. Sabe da onde a Argentina vai tirar esse dinheiro para quitar sua dívida? Sabe de onde é que ela vai tirar? Da China, quer ver? Empresta para a Argentina. BBC Brasil. China oferece crédito de 10 bilhões para transações com a Argentina.
Falta de dólares e influência da China, babá, com apoio do Brasil, a Argentina busca ajuda. China empresta 7,5 bi para a Argentina, isso aqui foi 2014. A mais recente que tem parece que é essa aqui da BBC, mas o site tá bem zoado. Não sei porque o site da BBC tá assim não, mas tá bem zoado mesmo. Me dá um ódio de diagramação de texto que não tá justificado, tá ligado? Que fica esses parágrafos assim, essas coisas escrotas do caralho. Me dá um ódio esses textos assim, na com moral. o FMI. Isso porque economistas já estimam que o país tem apenas 2 bilhões de dólares em reservas líquidas. Para vocês terem uma ideia do quão pouco isso é, atualmente o Brasil tem uma reserva de cerca de 326 bilhões de dólares. Ela era maior, Paulo Guedes destruiu as reservas, ela era coisa de 500 bilhões. E olha que quando o assunto é dívida, a gente também não tá muito bem. Então, para resumir a situação atual da Peraí, dólares, e olha que quando o assunto é dívida, a gente também não tá muito bem. economistas falam sobre a dívida brasileira. Para economistas, dívida pública. Brasil de fato. Para economistas, dívida pública não é um problema, como defende o governo. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 foi sancionada com vetos políticos, blá, 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 blá. Tá ligado? Essa reportagem é de 2021. 2 anos atrás. Aí Então, para agora resumir em 2 anos a dívida pública virou um problema. situação atual da Argentina, ela acaba tendo pouquíssimo dinheiro, muitas dívidas, muita corrupção e também Relaxa, filho. Eles provavelmente devem entrar pro BRICS. Eles vão desdolarizar a sua economia. Desdolarizando a economia, o que isso quer dizer? Real chance de crescimento. Porque ele vai poder negociar com a própria moeda com outros países. É simples. os investidores estão sem nenhuma segurança para investir no país. Isso só mostra o tamanho Ah, do meu Deus do colapso em que a céu. Argentina se encontra, com o menor consumo de carne dos últimos anos. Ô, gente, pode falar só uma coisa pra vocês. Todo esse papo dessa galera que, os investidores, é claro, os investidores. Os investidores são homens sacrossantos que descem do céu, né, banhando espada de ouro, abençoada e forjada, né, por Deus em pessoa, com roupas brancas brilhando igual diamante, loiros assim, e vão lá, vim te dar dinheiro porque eu sou bondoso. É essa imagem que eles têm de investidores. Aí quando você pega e olha para a história, por exemplo, você olha para os Estados Unidos só se desenvolveu enquanto país porque o Estado gastou dinheiro pra caralho. Tá ligado? Você pega, por exemplo, em todos os países desenvolvidos, você pega na França, você pega na Alemanha, você pega na Inglaterra, Itália, Espanha, você pega todos esses países são considerados países desenvolvidos. Sabe o que todos eles têm em comum? Todos eles, o Estado gasta pra caralho. Gastou para um caralho para desenvolver os seus países. Por quê? Quem gasta com desenvolvimento científico técnico é o Estado. Basta vocês pegarem as pesquisas científicas dos Estados Unidos, todas elas são financiadas com dinheiro público. Todas elas. Tá? 100%. Anos, com 40% da população em estado de pobreza e uma inflação que está beirando 100% até o final desse ano. Depois de tudo isso, você deve estar se perguntando se o Brasil ele pode se tornar uma nova Argentina. Olha, ele tem aproximadamente 1 minuto e 15, porque os 10, 17 segundos finais vai ser o encerramento, ele pedindo follow, essas merda aí. Vamos ver o que ele vai apresentar de argumento. Deve ser triste, tadinho. Pra falar a verdade pra vocês, a resposta pra isso é que na real acaba sendo muito difícil que aconteça. Não é impossível, tá galera? Mas também não é muito provável. Pra isso acontecer, o Brasil teria que fazer um baita Uma coisa que os países desenvolvidos têm em comum também, que todos exterminaram seus povos originários, inclusive o Bolsonaro falava disso. São colonialistas, todos eles tiveram colônia, todos eles, né? Mas para o jovem aqui, pelo que parece, o desenvolvimento brotou do vácuo, assim, as fábricas lá, a tecnologia lá brota do chão, né? Porque lá o empreendedor, o investidor vai lá e pelo poder da mente eu quero criar uma tecnologia, brota do vácuo, assim, né? esforço negativo. Isso porque nossa economia acaba sendo mais diversificada do que a dos nossos irmãos, seja com commodities ou até mesmo com as nossas indústrias. O Brasil Que indústria? Quanto que é esse vídeo? 6 meses atrás. Que indústria?
não depende somente de uma coisa para poder sobreviver. O que eu acho que pode Ô, acontecer pra vocês verem como é que esses caras é ruim, né, velho, de argumentação. O vídeo dele tem 9 minutos, o React tá dando 34 minutos. parecido em relação à Argentina são duas coisas. A primeira delas é o endividamento, é você ficar gastando mais do que você ganha. E é claro, a gente O mantra dos liberais. Você gastar mais do que você ganha. Os Estados Unidos faz isso há anos. Os Estados Unidos da América, a Inglaterra faz isso há anos. Há anos. Anos e anos e anos e anos e anos. também tem a inflação em alta por más medidas Foi meu econômicas, WhatsApp, tá? subindo a taxa de juros e também o dólar. E sinceramente eu espero estar certo e torça para isso, que mesmo com uma inflação em alta e dívidas aqui no Brasil, a chance do Brasil virar uma Argentina acaba sendo muito baixa. Então torce pra gente também para que esteja certo, pra gente não se ferrar igual a Argentina. Até porque a nossa posição econômica atualmente acaba sendo muito boa, onde a gente faz parte do BRICS, que é um grande grupo econômico, e também somos a principal economia aqui da América do Sul. E pensar que tudo isso aconteceu em um país tão próximo ao nosso acaba sendo uma verdadeira loucura, que por conta da má gestão da economia, grandes corrupções e medidas populistas acabaram quebrando nossos hermanos. Antigamente a Argentina era uma das 10 nações mais ricas do mundo e a mais rica de toda a América Latina, e hoje acabou se tornando um país onde quase 40% da sua população se encontra em estado de pobreza, com uma inflação que vai superar os 100% ao ano ainda em 2022, nos ensinando uma boa lição de economia que não devemos cometer aqui no Brasil. E quando te perguntarem onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o Reinvestidor. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tadinho, o menino é muito ruinzinho, velho. Nossa senhora, ele não falou do Macri. Vocês viram que ele não falou do Macri. O Macri, o governo Macri não existiu. Ele pulou lá daquela mulher que eu esqueci o nome para o governo atual. O Macri não existiu, tá? O Macri não existiu. Por aí você vê. Por aí você vê o, o nível de argumentação dessa galera. Não tem nem muito o que falar, né? Para você que está vendo esse vídeo aqui pelos YouTubes, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com o amiguinho, tá? Ativa o sininho também para ajudar o canal a crescer. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Até a próxima e falou!